Só nesse comecinho de Acorda Metrópole, a gente já trouxe um montão de informação muito importante. A gente vai seguir falando sobre Banco Master, porque o caso e todas as revelações que surgiram ontem não são apenas sobre o Daniel Worcaro. Mas ontem também foi um dia importante para o restante da família, para uma parte importante da família do Daniel Worcaro, porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do Henrique Worcaro. Você lembra quem é? É o pai do Daniel Worcaro, por 3 votos a 1. A Marília Ribeiro está aqui com a gente para trazer mais informações sobre o caso também do pai do Daniel Worcaro. O Henrique Worcaro, Marília, passou, portanto, pelo um processo que o Fabiano Zettel passou, o próprio Daniel Worcaro passou, que é a justiça, para depois da avaliação do ministro André Mendonça, que é o relator, entender se concorda com o ministro ou não de manter essas pessoas todas presas, no caso ontem do Henrique Worcaro, né? Bom dia. É isso, Nath. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Acorda Metrópolis, nesse meio de semana, quarta-feira. Ontem nós tivemos ali julgamentos importantes dentro das turmas do Supremo Tribunal Federal. Primeiro tivemos ali em relação ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, mas também tivemos ali a análise em relação à prisão do pai de Daniel Worcaro e também do primo de Daniel Worcaro. E com a decisão, o STF acabou mantendo a prisão dos dois. E nós tivemos ali até mesmo troca de farpas entre ministros da Suprema Corte. André Mendonça, relator do caso dentro do STF, e o decano Gilmar Mendes. Gilmar Mendes acabou sugerindo ali substituir a detenção dos dois por outras medidas. O que nós temos também trazendo em resumo, Nath, é que os ministros, que fazem parte da turma, o André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques, eles votaram pela manutenção da prisão. Já o ministro Gilmar Mendes votou para que a prisão de Henrique Worcaro, pai de Daniel Worcaro, fosse substituída por prisão domiciliar com as seguintes cautelas: o uso de tornozeleira eletrônica, saída de casa somente para atendimento médico com autorização, proibição de manter contato com investigados e testemunhas, além também de proibir de se mudar sem prévia autorização judicial. Além disso, o ministro Gilmar Mendes votou para que Felipe Worcaro, primo do banqueiro que está preso aqui em Brasília, tivesse a prisão preventiva substituída por proibição de manter contato com os demais investigados e também com testemunhas. Além disso, a proibição também de mudar ali de residência e a obrigatoriedade de comparecimento periódico em juízo. Gilmar Mendes, ele acabou ali devolvendo, o julgamento nessa terça-feira sobre os processos dessas prisões. A segunda turma, então, referendou a decisão do ministro André Mendonça e manteve a prisão dos dois. Em nota, a defesa de Felipe Worcaro diz que a publicidade dos autos tornou-se possível o acesso à petição apresentada pelo BTG, na qual a instituição financeira presta esclarecimentos sobre a regularidade e a licitude das operações que foram apontadas como supostamente ilícitas nessas investigações, apesar também da relevância e do potencial impacto dessas informações para o completo esclarecimento dos fatos. Tais elementos só foram considerados no julgamento realizado na data de hoje pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Foi essa a nota. E nós tivemos ele também, Nath, durante essa sessão de terça-feira, lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e André Mendonça, ele trocando certas farpas em relação a delação premiada, e aí todo esse caso que envolve o banqueiro Daniel Worcaro. Gilmar Mendes chegou ali a comparar o caso como a Lava Jato. Já o ministro André Mendonça não concordou, disse que não era a Lava Jato e que delações premiadas, elas não precisam acontecer, e que somente as investigações estavam trazendo ali elementos suficientes para que pudesse se avançar com esse caso. Então, com a decisão de ontem, o pai de Daniel Worcaro e o primo continuam presos em relação ao caso que envolve a fraude do Banco Master. Nath. Perfeito, Marília Ribeiro, trazendo todos os detalhes aí do que a gente sabe disso, da justiça, entendendo que essas pessoas todas precisam continuar presas. São perigosas, têm uma rede de influência gigantesca e continuaram cometendo os crimes, mesmo sendo colocadas ali como investigadas, mesmo depois, muitas vezes, de terem sido presas, de arranjarem formas de continuar praticando esses crimes. Tá certo, Marília Ribeiro,
volta com a gente aqui trazendo mais informações importantes de Brasília. Esse assunto, Banco Master, é muito sobre Brasília também, como a gente acabou de falar um montão aqui de Hugo Mota e Ciro Nogueira. Tem um montão de gente importante aqui de Brasília envolvida no caso do Banco Master, sendo investigada, né, pela Polícia Federal.